Bom dia, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos vocês nessa uma horinha aí para a gente comentar um pouco sobre no-code, sobre o produto da Fábrica DS, o Arquiva, né? Dar uma contextualizada aí em termos de mercado, como que estão esse tipo de tecnologia. Tá, então a ideia aqui realmente é fazer um bate-papo e já de antemão também eu quero deixar que todos fiquem à vontade. Se ao longo da apresentação alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar algum ponto, pode mandar um texto, pode mandar um chat que a gente vai ler. E também, se quiser falar, pode erguer a mão também, que a gente abre o microfone também, tá bom? Então, me apresentando, tá? Eu sou o Vinícius da Fábrica DS, tá? Eu trabalho junto com a área comercial, eu sou gerente de pré-vendas, então eu faço aí tô mais envolvido aí em questões mais técnicas, né? Tirar dúvida de clientes, fazer demonstrações, tá? Então, esse que é aí o meu papel aqui na Fábrica DS. Falando da agenda nesse nosso webinar, então eu vou falar sobre mercado e tendências, né? Isso associado aí a tecnologias de low code e no code. Falar um pouco da digitalização de tarefas, quais são as dores, né? E quais são as consequências de não se digitalizar tarefas no dia de hoje. Vou comentar brevemente sobre a tecnologia low code, comparando com o modelo tradicional de desenvolvimento de software. Vou falar rapidamente sobre o nosso produto, o Arquiva, né, as principais recursos, as principais características. Vou mostrar um vídeo da nossa plataforma para vocês terem uma noção de como ela funciona. E aí, no final, vou falar, né, explicar como a gente pode fazer toda essa jornada de digitalização e de transformação digital dentro da sua empresa. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa agenda do webinar de hoje. Começando sobre mercados e tendências, mas antes também falando das dores, né, da necessidade de se automatizar tarefas, se automatizar processos dentro de uma organização. Então, aqui, independentemente de qual seja o segmento de atuação da empresa que você trabalhe, existem dores que são comuns a todas as empresas no mercado. Então, quando a gente não tem uma automação ou quando a gente trabalha ainda de forma muito manual, a gente costuma ter um cenário onde erros operacionais ocorrem com uma certa frequência e que podem até mesmo propiciar ou gerar prejuízos financeiros para a empresa, como também prejuízos na imagem, né, que são aqueles prejuízos intangíveis, mas que acabam trazendo grande impacto para a organização, pensando no mercado como um todo e no público-alvo, né, nos seus clientes. Quando a gente não automatiza, quando a gente não digitaliza processos, a gente também tem dificuldades em escalar os negócios. Então, muitas vezes, tem empresas que acabam crescendo demais e não estão preparadas para esse crescimento. E aí começa a ter queda na qualidade do serviço, no atendimento, e aí acaba virando o efeito rebote, né? Um crescimento que foi rapidamente, que aconteceu de forma rápida e explosiva, pode acabar acarretando numa implosão da reputação da empresa se a qualidade nos serviços não acompanharem esse boom que a empresa possa estar sofrendo. Quando a gente fala de tecnologias, de automação, de qualquer tipo de ferramenta nesse sentido, a gente também está falando de um diferencial competitivo. As empresas, conforme vão melhorando, né, a sua agilidade, a sua qualidade, o tempo de resposta, independentemente de qual serviço esteja prestando, você acaba melhorando a sua reputação no mercado e, consequentemente, a sua empresa passa a ser percebida como uma empresa diferente dentro de um mercado, dentro de um segmento que tem diversas alternativas, você começa a se destacar. E aí, obviamente, isso está associado à excelência operacional e à qualidade nos serviços prestados. Então, isso tudo, hoje em dia, está muito amarrado com tecnologia, com quais ferramentas você está utilizando ou não para se tornar diferente dentro de um mercado extremamente competitivo. Então, quando a gente fala de digitalização, de automação, de modernização, hoje em dia praticamente nenhuma empresa pode fugir desse assunto, desse tema, porque senão ela com o tempo vai ficar de fora, ela vai ser absorvida pela concorrência que tomou essa decisão num tempo mais correto e dentro da estratégia que os concorrentes, né, definiram. E quando a gente fala de tecnologias low code, no code, automação, né, inteligência artificial, a gente está falando de tecnologias que podem auxiliar qualquer
segmento, qualquer departamento dentro da sua empresa. Então, pouco importa onde a sua empresa atue e também pouco importa qual é a gerência, qual que é o departamento em questão. Todos eles podem ser beneficiados pela utilização de tecnologias. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, alguns pilares aqui, mas só para demonstrar como são vastas as possibilidades. Mas, obviamente, não se resumem a esses exemplos que eu estou trazendo. Então, se a gente for falar, por exemplo, do setor financeiro, a gente tem diversas possibilidades de utilização de ferramentas, quer seja, por exemplo, no processo de contas a pagar, contas a receber, reembolso, gestão de notas, gestão de contratos e tantos outros exemplos. São áreas que você consegue colocar alguma ferramenta, quer seja para agilizar, para controlar o processo, para fazer uma digitalização, uma inteligência artificial, aquele processo que está manual, que de repente com uma ferramenta no-code, low-code, você consegue rapidamente endereçar uma solução e fugir das planilhas, fugir das trocas de e-mail. Então a ideia aqui realmente é abrir a mente de vocês para as possibilidades. Quando a gente fala do departamento de recursos humanos, aqui a gente também tem possibilidades totais de utilizar ferramentas em 100% dos processos de RH. Então, solicitação de férias, processo de admissão, de desligamento, recrutamento. Se a gente falar de desligamento, por exemplo, toda vez que um profissional é desligado, né, a gente tem que fazer uma sequência de atividades para desligar os acessos, bloquear as senhas, bloquear contas, acesso a sistemas legados, etc. Porque, eventualmente, se você esquecer de algum detalhezinho nesse sentido, o profissional de cabeça quente pode acabar fazendo alguma coisa e até mesmo manchar a reputação da empresa, que vai expor uma fragilidade. Então, eu costumo citar no RH o processo de desligamento, porque aqui a gente consegue combinar tecnologias para garantir que o processo esteja 100% em compliance com a empresa. Por exemplo, quando eu desligo um profissional, que nem eu falei, você tem uma cadeia de eventos que você precisa fazer para garantir que todos os acessos sejam desligados. Se esse seu processo é manual, eventualmente pode ter um erro operacional e o responsável na infra, o responsável na TI pode esquecer de tirar algum desses acessos e você estar exposto. Então imagine se você consegue colocar uma ferramenta de automação que ela automaticamente faça todos os desligamentos. É uma forma de você garantir compliance. Então, quando a gente fala de ferramentas para agilizar tarefas do dia a dia, são também ferramentas no sentido de garantir que os seus processos sejam todos atendidos. Porque a partir do momento que você elimina a possibilidade de erros humanos ou a lentidão na execução de certas tarefas críticas, você coloca a sua empresa em risco. Ela passa a estar, em um determinado momento, fora do compliance previsto por ela mesma. Então, percebam a importância de se utilizar ferramentas para garantir, inclusive, que processos sejam 100% respeitados dentro de uma organização. Se a gente falar, por exemplo, no setor logístico, aqui a gente também tem diversas possibilidades. Eu posso fazer aplicações que façam integrações com WhatsApp e e-mail, por exemplo, para garantir, né, que os clientes sejam notificados quando o produto está saindo para entrega, quando ele chegou. Isso melhora a percepção do seu cliente perante o serviço de entrega que você está proporcionando para ele. Eu posso também fazer integração com sistemas de telemetria. Então, se a gente pegar, por exemplo, num sistema de logística, você tem uma frota de caminhão. E essa frota pode também ser monitorada, para você garantir que o deslocamento está sendo cumprido dentro das práticas de segurança de trânsito, respeitando a velocidade, respeitando as vias, tendo um comportamento do motorista, um comportamento previsível, sem freadas bruscas, aceleração brusca, por exemplo, né? Então, aí focando a qualidade no serviço. Então, são diversas as possibilidades. Na área comercial, eu posso criar soluções de chatbots pensando no meu cliente. Eu posso fazer toda a automação de campanhas de marketing através de ferramentas de inteligência artificial, processos de automação combinadas com inteligência artificial, CRM. Então, aqui a ideia, nesse slide, é realmente mostrar para você que atua na área de negócio que independentemente de qual seja o seu trabalho, o seu serviço, você tem diversas possibilidades de ferramentas para auxiliar o seu dia a dia, para melhorar o trabalho e a eficiência da sua área. E aqui eu trago um pouco de sopas de letrinhas de ferramentas de tecnologias que podem acelerar a automação,
a digitalização e até mesmo a inteligência dos serviços que você presta. Então, por exemplo, inteligência artificial. Hoje está realmente na crista da onda, só se fala nisso, né? A gente tem diversas soluções de inteligência artificial surgindo no mercado e elas permitem com que a gente coloque inteligência em processos, ela permite com que a gente consiga fazer automações de forma mais rápida, até mesmo criação de software, né? Criação de soluções a gente consegue fazer com a inteligência artificial. Então, ela é um exemplo de ferramenta que, se utilizada com inteligência, acelera as nossas atividades, permite com que a gente foque mais no estratégico e vai deixando aquilo que é mais braçal, mais repetitivo para trás. E até mesmo questão subjetiva, né, de tomada de decisão, esse tipo de ferramenta, se bem aplicada, bem utilizada, bem treinada, ela é extremamente útil. Eu gosto de trazer essa imagem, né, com essa engrenagem de tecnologias, porque elas não trabalham de forma isolada, né? Eu posso combinar todas essas tecnologias para entregar uma automação ou uma digitalização completa de um processo dentro de uma empresa. Às vezes, só a inteligência artificial não é possível. Eu preciso combinar com, de repente, com uma outra ferramenta de automação de tarefa, uma automação, uma ferramenta que controle processos, que no caso aqui é o BPM. Quando eu falo de BPM, é uma tecnologia que permite eu controlar qualquer tipo de processo dentro de uma empresa, né? E o que que significa a gente controlar processos? Muitas vezes, aliás, sempre, né? Porque toda empresa, todo departamento tem um processo, só que às vezes a gente não se dá conta. A gente executa o processo a partir de trocas de e-mail, a partir de ligações, através de reuniões, de WhatsApps e de trocas, né, de mensagem de WhatsApp, que eu costumo chamar de forma de processo informal. Ou seja, não está centralizado numa ferramenta que possa controlar prazos, que possa dar uma visão mais de gestão, né, para o gerente, para o diretor. Quando eu coloco o meu processo dentro de uma ferramenta, além de eu documentar, que sai da cabeça das pessoas e eu estou desenhando ele, eu consigo identificar para cada etapa do meu processo que eu estou colocando na ferramenta quem são os responsáveis, qual que é o prazo máximo de execução. Pô, será que essa minha tarefa tem um SLA? Tem tarefas que têm prazo máximo de execução. Só que quando não está dentro de uma ferramenta, às vezes os prazos são perdidos. E a depender de qual seja a sua área, se for uma área de gestão de contrato, por exemplo, se você perde um prazo, isso pode acarretar numa multa, pode acarretar numa perda de uma renovação. E aí você tem que contratar o mesmo serviço mais caro, entre outros exemplos. Então, com ferramentas, além de você controlar, você traz visibilidade. O gestor pode identificar um caminho crítico, pode melhorar o seu processo, pode de repente perceber que dentro daquele processo falta capacitação no time, dá para acelerar ele como um todo, mas sem ferramenta isso fica praticamente impossível. Do ponto de vista do gestor, ele fica refém de feedbacks das pessoas que participam do processo. Porque imagine se nas trocas de e-mail o gestor não está sendo copiado. Ele está totalmente fora de qualquer possibilidade de conhecimento do que esteja acontecendo em um caso ou outro. Tá? Então, aí é a importância das ferramentas. Quando a gente fala de Ansible, que é essa outra sopa de letrinha nessa engrenagem, aqui já está voltado mais para uma automação dentro de uma infraestrutura. Tá? Então, se você é da TI, você consegue, com o Ansible, fazer provisionamento de ambientes. Você pode, no exemplo que eu falei de RH, de demissão, eu posso fazer com que uma aplicação BPM, que controla o processo de desligamento, quando estiver nessa etapa da formalização, ela já chame uma automação em Ansible para tirar todos os acessos daquele colaborador que está sendo desligado, por exemplo. E aí você já começa a juntar as engrenagens. Tá? Eu posso também, vamos supor que o meu processo seja todo manual de desligamento. Eu posso, com uma ferramenta no-code, que é uma outra engrenagem aqui dentro dessas possibilidades de automação, rapidamente modelar um fluxo sem nenhuma linha de código e, a partir daí, combinar com o Ansible para tirar os acessos automáticos desse meu cliente, nesse exemplo que eu dei. Posso combinar com alguma inteligência, algum mecanismo de inteligência artificial para fazer com que uma tomada de decisão seja feita pela própria ferramenta, e aí você vai juntando esse quebra-cabeça. O RPA, que é uma outra tecnologia bem legal, ela automatiza tarefas. Então, vamos supor, por exemplo, que você seja um profissional que toda segunda-feira você começa a semana tendo que acessar algum site
para exportar dados de produtos que foram vendidos na semana anterior, para a partir daí você imputar dentro de um sistema interno da sua empresa. É um baita de um trabalho manual, que praticamente não tem nenhum, você não está aplicando nenhum conhecimento, você está fazendo um trabalho puramente no automático, né? Não tem nenhuma tomada de decisão, é simplesmente transferir informação de um lado para o outro. Você pode colocar um RPA. O RPA permite a gente criar um robô onde a gente explica para ele, a gente modela o passo a passo do que ele tem que fazer. Então a gente cria um robô que vai acessar o sistema que a pessoa está acessando, a gente mostra onde ele clica para exportar para o Excel e o robô vai fazendo a mesma coisa. Então você tira essa tarefa repetitiva de um ser humano e deixa o robô fazendo. E esse seu profissional fica focado em coisas mais estratégicas, em coisas mais relevantes que envolvam um conhecimento do negócio. Então, esse slide é legal porque ele nos permite chegar naquele conceito de hiperautomação. O que é a hiperautomação? Às vezes, a gente tem um processo muito complexo dentro da nossa empresa, que só uma tecnologia não é suficiente para garantir toda a automação de ponta a ponta. Às vezes eu preciso combinar uma ferramenta de BPM para controlar um processo, com RPA, que vai automatizar alguma tarefa dentro de um processo que o BPM está controlando, combinar com o Ansible para fazer uma integração ou alguma automação na infraestrutura, combinar com inteligência artificial para aplicar alguma tomada de decisão baseada em critérios subjetivos. E dessa forma, a gente vai garantindo que uma empresa consiga sair do manual até a automação completa de um processo em específico, com uma tecnologia, 2, 3 ou mais. E aí esse é o conceito da hiperautomação, a combinação de tecnologias para automatizar um processo em específico, tá? Pessoal, fiquem à vontade. Eu sei que aqui é um monte de conceito, né? Tô falando um monte de coisa. Se alguém tiver alguma questão para fazer, fique à vontade. É só erguer a mão, mandar uma mensagem no chat, tá? Que a gente vai respondendo. Trazendo aqui alguns números, né, do Gartner, até para respaldar um pouco do que eu estou falando, né? De fato, é uma tendência atual e dos próximos anos as empresas buscarem formas de se tornarem mais eficientes, de diminuir erros, de serem mais produtivas no dia a dia. Então, aqui o Gartner traz algumas informações bem interessantes. Segundo eles, 41% dos funcionários fora da TI, ou seja, pessoas que não são técnicas dessa área, né, estão criando as suas próprias soluções através de ferramentas no-code ou low-code, ou a partir da própria inteligência artificial. Então, passa a ser um pouco da democratização, né, do acesso à criação de aplicações e de automações que não dependam necessariamente de pessoas formadas na área. E isso dá uma certa autonomia para a área de negócio, porque muitas vezes, né, o time da TI ele acaba sendo muito sobrecarregado, ele tem muitas demandas, e às vezes ele acaba sendo um funil. Em algumas situações, a TI não consegue atender as demandas de negócio, aos prazos que aquele negócio às vezes precisa para que eles ganhem um diferencial competitivo no mercado. Então, essas ferramentas dão uma certa liberdade para a área de negócio fazer as suas automações, as suas customizações. E aí a TI acaba sendo um suporte a esse processo todo, e não necessariamente um funil. Do outro ponto de vista, do ponto de vista da TI, essas ferramentas, essas novas tecnologias proporcionam, por exemplo, que esse funil que a TI muitas vezes acaba sendo nas empresas vá se alargando. Ela consegue, com a mesma quantidade de profissionais, entregar mais rápido os seus serviços, as suas soluções, os seus softwares. Então, é uma via de ganha-ganha. Essas ferramentas dão mais poder de respostas para os times de TI, né? Eles conseguem entregar mais com o mesmo time e também dá um pouco mais de liberdade para a área de negócio, né? Então acaba sendo aqui um ganha-ganha. De acordo com o Gartner também, em 2026, isso aqui também é bem legal, metade de todos os novos clientes, né, no-code e low-code, também virão, né, de compradores da área de negócio e não de tecnologia. Então, olha que mudança de perspectiva, né? A própria área de negócio negociando diretamente com fornecedores soluções de automação e de desenvolvimento, tá? Quando a gente fala no-code, são soluções sem nenhuma linha de código. Quando a gente fala low-code, são soluções com poucas linhas de código, com pouca implementação, ainda dando muita liberdade
para que um usuário da área de negócio que não tenha conhecimento em TI também consiga fazer aí as suas implementações, as suas automações. De acordo com a Gartner, isso aqui é em dólar, tá? Realmente é uma cifra bem impressionante. Até 2029, então daqui 3 anos, né? Daqui 3 anos e meio, o mercado deve atingir uma cifra de 58 bilhões de dólares em investimentos em ferramentas desse tipo, né? Então aqui a gente está falando IA, low code, no code, RPA, enfim, todo esse cardápio de ferramentas que agilizam a automação, a transformação digital. Uma taxa de crescimento anual até 2029 de 14% ao ano. Tá? Então percebam que o momento é agora. Não é que é uma perspectiva de futuro, não. Isso já está acontecendo, já tem uns 2 anos e segue nesse ritmo aceleradíssimo até o ano de 2029. E aqui eu trago um gráfico bem legal que mostra um pouco, né, dessas tecnologias e qual que é o crescimento dela em bilhões dentro do mercado de forma global. Obviamente, a inteligência artificial está disparado na frente, né? Hoje, realmente, eu acho que ela é a sensação do momento, só se fala em inteligência artificial, como aplicá-las, como utilizá-las. Muitas empresas ainda não estão utilizando no dia a dia, mas já estão estudando soluções e formas de implantar esse tipo de tecnologia, né? Então, a IA, nesse momento, está bem discrepante, mas logo atrás de IA, entram as ferramentas low code e no code, né, que dão um grande poder, uma grande autonomia para a área de negócio, o RPA, que é a automação de tarefas que eu expliquei, né, BPM, e aí depois vem outros, tá? Então aqui só para vocês verem como o mercado está muito forte em IA e plataformas low code, tá? Nós aqui da Fábrica DS, a gente trabalha com todas essas tecnologias, tá? Então a gente trabalha com inteligência artificial, temos a nossa plataforma Arquiva, que logo mais eu vou mostrar para vocês, trabalhamos com RPA, somos parceiros da UiPath também, que hoje lidera, né, no quadrante de liderança do Gartner, tá? Então é uma referência de ferramenta de RPA. Também trabalhamos com Lecon, que é uma ferramenta também muito poderosa e muito mais acessível. BPM também, trabalhamos com o da Lecon. Então, assim, a gente consegue auxiliar as empresas nessa jornada completa. Independentemente de qual tecnologia a empresa queira utilizar, a gente consegue dar todo esse suporte, tá? Fazer essa jornada de ponta a ponta, inclusive com esse conceito da hiperautomação, tá? A gente consegue trabalhar com toda essa stack de tecnologia com os nossos clientes. Ainda de acordo com a Gartner, tá? Até o final deste ano, de 2026, as organizações adotarão pelo menos 3 tipos de software agnóstico, tá? Permitindo o conceito da hiperautomação que eu estou comentando aqui com vocês. E entre eles, né, estão as ferramentas no code e a IA sem comentários, né? Essa aí já está realmente na crista da onda. Além disso, eles dizem que a tendência de que não apenas desenvolvedores, mas também, né, os profissionais de negócios utilizem esse tipo de solução. E ainda de acordo com eles, o uso de ferramentas no code é fundamental para a transformação digital, né? Porque ela realmente permite que tarefas manuais que estão lá na gaveta, porque falta tempo, porque o processo tradicional de desenvolvimento é muito caro, essas tecnologias permitem que isso se torne realidade, né? Que planilhas, que trocas de e-mail, trocas de mensagem possam ser finalmente aposentadas, porque com essas ferramentas você, em poucas semanas, em poucos dias, você digitaliza todo um processo, tá? E aí, falando da digitalização de tarefas, né? Então, aqui, quais são os problemas de você não digitalizar, de você não utilizar ferramentas, de você não aposentar os processos manuais? Riscos de não conformidade, e aí, obviamente, está associado a fatores humanos, né? Infelizmente, né? É da natureza humana errar, se equivocar, então isso faz com que você não garanta a conformidade, esteja fora do compliance em diversas oportunidades. A questão da rastreabilidade, tá? Quando você não coloca processos, você não coloca uma ferramenta para centralizar tudo que ocorre dentro da sua organização, você perde o controle. Então você tem que sair vasculhando e-mails quando ou existem os e-mails, porque se é por uma ligação você não tem como rastrear, né? Se é uma ligação por voz, por vídeo, não foi gravada, simplesmente não existe o rastreio, tá? Então isso também está casado aí com a questão da conformidade. Quando não tem uma ferramenta auxiliando,
O gestor, principalmente, tem baixa visibilidade, ele não sabe qual que é o caminho crítico de um processo, onde, de repente, o seu time está errando mais para capacitar o time, para, de repente, colocar alguma ferramenta, né, tentar encurtar os prazos. Sem ferramenta, você não consegue ter essa visão. O trabalho operacional, como envolve erros, como pode envolver, né, perda de prazos, está diretamente associado com custos operacionais elevados, porque além de levar mais tempo, tem erro. Se tem erro, tem recorrências que pode acarretar em prejuízos. O que eu comentei, como tem baixa visibilidade, você também não consegue identificar pontos de melhorias. Você não tem indicadores. E eu acho que isso aqui que é o mais sensível, principalmente para quem é coordenador, gestor, diretor, enfim, quem está ocupando cargos de liderança. Sem indicadores, você simplesmente está no escuro. Muitas vezes você está na base do achismo, liderando a sua equipe e tentando melhorar processos. E você só consegue ter indicadores quando o processo está centralizado numa ferramenta que controla os prazos, que sabe quem são os responsáveis, que pode, através, por exemplo, de disparos de e-mails e de mensagens por WhatsApp, fazer com que tarefas não tenham o seu prazo perdido e coisas outras gerenciais que ajudam em toda a gestão. Tá? Então aqui eu acho que não é novidade para ninguém, é por isso que hoje só se fala em modernização, transformação digital, em ferramentas que substituam o trabalho manual. E aqui também trazendo mais alguns indicadores, né? Quando os trabalhos são predominantemente manuais, você tem o custo operacional, o tempo de execução de tarefas e uma taxa de erro extremamente elevados quando se compara com qualquer forma de automação, tá? E aí, quando eu falo automação, não é uma ou duas, pode ser qualquer forma, por IA, por ferramentas no-code, BPM, RPA, enfim, não importa. Qualquer adoção de qualquer forma de automação ou digitalização, você já passa a ter um cenário muito melhor de que quando você só trabalha de forma manual em todo o seu processo. Aqui eu trago só para mostrar para vocês, né, como está em efervescência esse assunto, né, essa pauta. Então aqui a gente tem né, a imprensa, enfim, já né, manchetes, reportagens tratando desse assunto, né? Eu falei muito de Gartner, mas tem outros também, né? Deloitte, KPMG, Ernst Young, enfim, várias dessas empresas aí trazendo vários indicadores nesse sentido. E agora focando um pouco mais em tecnologia no-code, e aí antes de entrar no Arquiva, né, que é o nosso produto que vai permitir tudo isso que eu estou falando para vocês, vale a pena só situar, principalmente para quem não é da TI, né, comparar né, um no-code, um low-code com o modelo tradicional de desenvolvimento. Quando a gente fala de um modelo tradicional, a gente tem que pensar que hoje, para você criar um software de maneira clássica, você precisa ter um time de TI, que é um time cada vez mais caro, onde você vai ter lá um arquiteto, uma liderança técnica, os analistas de sistema, os desenvolvedores, né, analistas de stats. Então, assim, é um conjunto grande de equipes, multidisciplinar, onde para qualquer implementação que você faça, né, você precisa ter toda uma especificação muito bem definida, depois você tem que ter o desenho da arquitetura, depois tem todo o tempo para construção desse código-fonte, leva-se muito tempo para fazer todos os testes, para garantir que aquele código esteja bom, para depois disponibilizar para a área usuária fazer os testes de homologação, onde nessa fase também tem muitas idas e vindas. Então, é um processo que, além de muito caro, ele leva muito tempo. Por quê? Você cria tudo do zero. Você precisa definir qual o ambiente que vai rodar, qual que é o banco de dados, quais são as tecnologias, né, as linguagens de programação do front-end, do back-end, qual framework que eu vou utilizar. Então, antes mesmo de se iniciar o processo de construção, toma-se tempo para se definir a arquitetura completa. Então, tudo isso é custo e tempo. E quanto mais complexo é essa arquitetura, mais tempo para você testar, para você homologar, maiores são os fatores de riscos que podem estar sendo embutidos dentro dessa sua arquitetura. Quando você vai para um paradigma no-code ou low-code, você passa a ter um cenário muito mais controlado e muito mais previsível. Por quê? Quando você começar a construir as suas aplicações, além de você não ter que se preocupar com qual framework você vai utilizar, qual linguagem de programação vai ser utilizada, qual a stack tecnológica que vai ser utilizado, você passa a ter um ambiente muito mais padronizado e definido. Então, isso faz com que
não só a construção seja mais rápida, porque ela não é baseada em código, ela é baseado em no-code, naquele conceito de arrastar e soltar, né, onde você vai de forma muito intuitiva criando a sua aplicação, mas os testes também são muito mais rápidos, porque está dentro de uma plataforma controlada, conhecida. São poucas as variáveis que você tem que se preocupar, porque tudo está dentro de um padrão. Você fica focado apenas em testar funcionalmente a aplicação que você desenvolveu. Então, além de ser muito mais barato e muito mais padronizado, porque você não tem que ter diversas outras preocupações, ele também é mais rápido. E aí está associado com prazo e custo. A gente participou recentemente de uma RFP, de uma grande empresa aí de telecomunicações, né? Tá entre as três maiores. E nessa RFP, né? A gente optou por entrar com o nosso, em vez de entrar com o modelo tradicional de desenvolvimento, né? Porque a gente também é fábrica de software, a gente decidiu entrar com a nossa plataforma no code. E aí, quando a gente mandou a nossa proposta, a empresa entrou em contato com a gente, até questionando se a gente tinha entendido o escopo da RFP, porque o nosso prazo e custo estava muito abaixo da concorrência, né? A gente colocou, inclusive, na proposta que a gente estava, né, utilizando a nossa plataforma, e a gente explicou para eles, a gente explicou, não, a gente entendeu o escopo, só que a gente não está entrando no modelo tradicional de desenvolvimento. A gente está entrando com uma plataforma no-code que atende 100% dos seus requisitos. E aí eles se interessaram, né? Uma empresa que tem muito uma pegada disruptiva. A gente fez a apresentação da nossa plataforma, fizemos uma POC, fizemos uma demonstração, e eles gostaram bastante. E aí a gente acabou vencendo essa RFP, porque, obviamente, prazo e custo são um dos critérios, né, de sucesso dentro de uma RFP, mas não só. Não adianta ser rápido e barato se ele não atender todos os requisitos. Então a gente mostrou que atendia e a gente acabou levando essa RFP. Então, só para mostrar para vocês como muitas vezes hoje a gente já consegue também emplacar uma plataforma no-code quando ainda muitos estão apostando num processo tradicional de desenvolvimento. Essa já é realmente a realidade do mercado, tá? Cada vez mais essas possibilidades, essas alternativas, as empresas estão aceitando como solução. Então, falando das vantagens, né? Um resumão das vantagens em se utilizar plataformas no-code ou low-code, comparando-se com o processo tradicional de desenvolvimento, a questão do prazo. E esse exemplo que eu dei da RFP é um exemplo clássico. Se eu levo menos tempo, é óbvio que vai ser um prazo menor e o custo de desenvolvimento vai ser infinitamente menor. E não só o custo de desenvolvimento, customizações futuras nesse tipo de tecnologia é muito fácil de fazer. De repente, criar um campo, mudar uma máscara, tirar um campo, mudar uma obrigatoriedade, a própria área de negócio pode fazer. Não vai depender do profissional da TI, não vai depender de um desenvolvedor, de um recurso caro para fazer tal coisa. Tá? Então, essas vantagens também as empresas levam muito em consideração. Os testes também, por ser uma arquitetura muito simples, e eu acho que o principal, o time to market. Muitas vezes, para a área de negócio, o tempo é um fator decisivo, principalmente se é no lançamento de um novo produto. Às vezes a empresa quer lançar antes que a concorrência, ou vem alguma determinação regulatória e quem conseguir entregar antes acaba tendo uma vantagem competitiva. Então, tecnologias que permitem acelerar o desenvolvimento, assim, a área de negócio vê com muito bons olhos. Tá? E o próprio time da TI. Não é só a área de negócio que ganha. Se o time da TI também se utiliza desse tipo de tecnologia, uma inteligência artificial, por exemplo, o próprio time da TI fica muito mais eficiente e vai melhorar a própria reputação da TI perante a própria empresa, né? Porque muitas vezes a TI, a gente sabe, eu sou da TI, a gente às vezes acaba, né? O pessoal fica muito criticando, mas é que às vezes falta braço. Então, a gente também se beneficia de todo esse portfólio de possibilidades de ferramentas, tá? Além né, desse item final, último, que eu já falei, que é a liberdade que a área de negócio tem. Ela depende menos da TI. Então, é um ganha-ganha nesse sentido. E agora falando um pouco da nossa plataforma, do Arquiva, tá? Então, o Arquiva é prata da casa, tá? Realmente é um produto criado pela Fábrica DS, tá? A gente é uma empresa que a gente está no mercado desde 2012, tá? Então, até dando um resumo do que a gente faz,
A fábrica ADS, ela tem o pilar de fábrica de software, e nós também trabalhamos como parceiros de grandes Big Techs, como, por exemplo, IBM, Red Hat, Lecom, as principais clouds, o iPad, Samsung, entre outros. Então, a gente presta serviços especializados nos produtos dessas empresas, né? Também podendo comercializar. E também temos fábrica de software. Nesse pilar de fábrica de software, a gente viu ao longo desses anos que a gente poderia nos tornar mais competitivos. Então a gente foi, né, o nosso time de desenvolvimento ao tempo foram criando os componentes que aceleravam o desenvolvimento, só que eram coisas isoladas, né? Então, assim, a gente não ligava todo esse quebra-cabeça para pensar num produto. E aí, com o tempo, a gente viu que o que a gente estava fazendo, se a gente ligasse todas essas pecinhas, a gente poderia criar um produto no code e passar a ser mais um pilar de negócio da nossa empresa. E foi isso que a gente fez. Então, o Arquiva é uma plataforma web, tá? Onde, de forma muito simples, baseada no conceito de arrastar e soltar, conforme até aqui nessa animação que eu coloquei, você vai criando as suas aplicações. Mas o Arquiva, falando um pouco de plataforma de arquitetura, é uma plataforma extremamente robusta. Ela já roda em cima de um paradigma. Eu não vou entrar muito no Techniquez, porque tem gente aqui que é de negócio, tá? Mas é num paradigma baseado em microserviços, que, assim, resumidamente, é uma arquitetura muito mais inteligente. Ela permite que a sua infra e a sua aplicação possa se escalar para atender com eficiência altas demandas de requisição. Vamos supor, por exemplo, que você cria uma aplicação no Arquiva que em certos horários do dia ou em certos dias de um mês, ele tenha picos de acesso. Sei lá, por exemplo, a sua aplicação na hora do almoço tem 2, 10, 15 mil acessos concorrentes dentro de uma janela de tempo curta. Essa plataforma baseada em microserviços, ela permite com que, mesmo que a sua aplicação esteja sendo bombardeada no curto intervalo de tempo com muitos acessos, que ela não vai cair, que aqueles usuários que estão entrando no pico do acesso não vão tomar um timeout, não vai ter lentidão para acessar as funcionalidades, mesmo quando você está no seu pior cenário de pico de acesso, na janela mais crítica do mês. Obviamente, isso depende de uma infraestrutura que seja compatível com a sua demanda. Se ela for, você terá aplicações extremamente resilientes e performáticas, mesmo nos piores cenários, onde o acesso é muito volumoso num curtíssimo intervalo de tempo. Além disso, o Arquiva já vem com um single sign-on. Eu vou, em vez de ficar explicando o Techniquez, eu vou explicar o que seria isso e aí vocês rapidamente vão se identificar. Quando você, por exemplo, está acessando lá os serviços do Google, né? Você está no seu navegador, você está lá com o Gmail aberto. Se você abrir mais uma outra abinha e abrir o YouTube, você já entra logado. Por quê? Ele pega a sua autenticação do Gmail e com essa mesma autenticação você abre todos os outros serviços do Google, YouTube, Google Drive, Meet, etc. Se você está no Internet Banking, o Internet Banking, embora pareça ser só uma aplicação para o usuário, mas cada item do menu pode ser uma aplicação isolada. Então você tem, por exemplo, sistemas do banco, que é extratos, empréstimos, etc. Você tem os sistemas de seguradora, onde você pode contratar seguros, capitalização, previdência, etc. É um outro sistema, é uma outra arquitetura, mas está tudo dentro do Internet Banking. Por que que toda vez que você vai clicando nesses sistemas separados, você não tem que se autenticar de novo? Porque eles utilizam um SSO. Então, com uma única autenticação, você já está conectado em todos os serviços da sua empresa. Além disso, né, com esse SSO que vem dentro do Arquiva, você também pode fazer com que todas as aplicações que você crie dentro do Arquiva, elas possam ser autenticadas por quaisquer redes sociais. Aí estou falando Facebook, Instagram, LinkedIn e até mesmo pelo Gmail. Então você escolhe quais formas de autenticação na sua aplicação você quer disponibilizar para o seu usuário. Isso tudo já está encapsulado. Você, quando usa o Arquiva, não tem que se preocupar. Pô, vou ter que implementar uma autenticação por Gmail. Pô, não, isso tudo já está pronto. Você só marca o que você quer disponibilizar. Você se foca apenas em modelar a sua aplicação. Todo o resto já está contido dentro da plataforma. Você não tem com que se preocupar.
E ele também já vem com uns recursos importantes, do tipo esqueci minha senha, me mantenha autenticado, autenticação de duplo fator, isso tudo também já existe. Você marca o que você quer ter ou não dentro da sua aplicação. Uma outra coisa legal, o Arquiva é uma plataforma white label, então você pode criar as suas aplicações e colocar o padrão visual da sua empresa, trocar o logo, padrão de cores, então você tem alguma flexibilidade no padrão visual. E todas as telas do Arquiva são responsivas. O que é ser responsiva? São aquelas telas que, independentemente do dispositivo que você acesse, ela vai sempre ter uma apresentação compatível com o tamanho da sua tela. Então, se eu acessar uma aplicação que eu modelei do Arquiva do meu celular, ele vai se comportar como se fosse um app, como se fosse um app mobile nativo. Ele até vai parecer uma aplicação feita para celular, mas na verdade é uma aplicação web que vai mudando o seu comportamento para ter sempre uma apresentação adequada e compatível com a sua tela. Então não vai gerar scroll horizontal, não vai ter campo quebrando em duas linhas, não. Ele sempre vai ficar bonitinho, quer seja você esteja acessando de um tablet, de um celular, de um desktop, não importa. Então, isso também é um recurso bem legal da nossa plataforma. E falando em modelos de comercialização, a gente é bem flexível quanto a isso, tá? Então, você pode contratar o Arquiva como um SaaS tradicional. O que é isso? Você contrata o Arquiva e, em poucos minutos, você consegue acessar o nosso produto que vai estar rodando fora do ambiente da sua empresa. Agora, se você preferir, se a sua empresa tem como regra que tudo tem que rodar dentro do ambiente da empresa, não tem problema. Você também pode colocar o Arquiva na nuvem da sua empresa ou nos servidores locais. Pouco importa onde a nossa plataforma vai ficar. A gente cobra por tamanho de ambiente, tá? Então, por processador e por memória. E a partir daí, você pode criar quantas aplicações você quiser, você pode cadastrar quantos usuários você quiser, você não vai ter nenhuma forma de restrição. Você passa a ter uma plataforma de criação de código muito rápida, muito intuitiva, sem nenhuma forma de restrição. Você pode criar 1, 10, 100 aplicações que o seu custo mensal vai ser fixo. E a gente também não vai ganhar nada em cima do que você desenvolve. Simplesmente você paga pelo tamanho de ambiente e nada mais, tá? Então, é uma forma também bem interessante aí de contratação. Agora eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente um pouco da carinha da nossa plataforma, tá? Eu fiz aqui um vídeo curto também, tá? Quem quiser se aprofundar, quem quiser depois conhecer mais em detalhes, a gente vai passar para vocês um e-mail ao final desse webinar, tá bom? E quem se interessar, a gente marca uma outra agenda e aí a gente faz uma demonstração completa da nossa plataforma. Aqui é só para vocês terem uma visão, né, do modus operandi dela. Então, aqui, rapidamente, mostrando aqui o conceito de arrastar e soltar. Então, aqui a gente arrastou um componente de mapa, tá? Então, bem simples de usar. Tá? E esse é o conceito total da plataforma. Você vai criando os campos e você vai simplesmente arrastando e soltando, ó. Aí está criando o formulário de endereço, arrastou o campo CEP, arrastou o campo logradouro, agora ele está arrastando o botão, vai mudar o label do botão, tudo de forma muito simples, não precisa de nenhum conhecimento técnico, tá? Realmente bem intuitivo. O usuário fazendo a capacitação na nossa plataforma, ele fica autônomo para desenvolver o que ele quiser. Tá? Então, de forma muito simples, ó, você muda a cor de botão, coloca ícone, enfim, a label, tudo de forma muito rápida e muito intuitiva. Aqui, a gente está fazendo uma demonstração de uma integração. Aqui a gente vai chamar um sistema externo, onde a gente passa o CEP, e aí, a partir daí, a gente chama essa API, né, esse outro sistema, passando o CEP, e ele vai nos retornar as informações desse CEP, logrador, estado, município, etc. E aí a gente pega o retorno desse serviço externo e devolve na nossa tela. Tá? Então, aqui a gente está usando o via CEP como exemplo. Tá? Então, pegamos aí o endpoint, estamos fazendo rapidamente a configuração dele, essa integração. Tá? Também não requer nenhum conhecimento avançado para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, aqui a gente criou essa nossa integração. E vamos criar uma regra no formulário. Qual que vai ser a regra? A gente vai criar aqui uma regra que toda vez que o campo CEP estiver preenchido,
Então, aí o sistema vai chamar essa integração que a gente criou com a via CEP, vai pegar a informação que foi digitada em tela do CEP, vai mandar para essa API vai processar e vai nos retornar as informações. Aí a gente pega o retorno dessa informação e a gente preenche automaticamente em tela. Então, basicamente, a gente colocou o campo CEP logradouro. Então, o usuário vai colocar o CEP, logo na sequência, o campo logradouro vai ser automaticamente preenchido por essa integração que a gente criou. Então, aqui é um exemplo simples, mas só para demonstrar como é rápido e fácil você chamar sistemas externos, outras aplicações, sistemas legados, para conversarem com as telas que você vai criando dentro do Arquiva, tá? Então, aqui ele vai colocar um CEP válido. Aí, assim que ele sair do campo, né, que o campo for totalmente preenchido, ó, Rua Guajajara. Já bateu na API e voltou. Agora ele vai mudar o CEP, vai pôr um outro CEP. Rua 9 de Julho. Tá? Então, só uma demonstração rápida para vocês verem o modus operandi da ferramenta. É claro que aqui é só, né, para vocês verem um pouco das características. Quem tiver interesse, a gente se aprofunda, mas é uma ferramenta muito rápida, muito simples e fácil para você fazer as suas automações de forma muito mais rápida e um custo também infinitamente menor se a gente comparar aí com o processo de desenvolvimento tradicional de software, né? E para finalizar, pessoal, quando a gente fala, né, de transformação digital, modernização, automação, a gente está falando de uma jornada. Algumas empresas estão no começo, algumas ainda não começaram, mas sabem que precisam fazer, né? Então vão iniciar essa jornada. E a gente consegue suportar vocês em todas essas etapas. Desde o momento inicial, vamos supor que você, né, esteja na sua empresa, você sabe que precisa melhorar alguma coisa, fazer alguma automação, mas você não sabe por onde começar, não sabe qual tecnologia utilizar. Então a gente faz esse trabalho de assessment junto com vocês. A gente entende o seu processo, a gente entende quais são as suas dores, e aí a gente propõe quais tecnologias, né? A gente recomenda os próximos passos, né? Para que você consiga, ao longo do tempo, numa jornada, sair do manual e ir para uma automação completa. A gente sempre fala que é jornada porque o recomendável não é que você, da noite para o dia, vire totalmente a página. Tem que ser aos poucos, por convencimento, né? As pessoas irem se acostumando, né, com essas ferramentas, e ao longo do tempo, o seu processo, a sua pipeline vai sendo totalmente automatizado. De repente, a gente começa primeiro com BPM, depois a gente coloca um RPA para automatizar uma tarefa que está dentro desse processo no BPM, depois podemos começar com uma inteligência artificial para tomadas de decisão, combinar com um Ansible para fazer alguma automação na sua infraestrutura, enfim. Aí a gente, ao longo do tempo dessa jornada, vai montando todo esse quebra-cabeça, tá? Então, a Fábrica DS te ajuda desde esse momento inicial de entendimento até o planejamento, priorização e a execução do projeto em si, independentemente de quais sejam as tecnologias ou o caminho que você queira trilhar, a gente consegue te ajudar nesse sentido, tá bom, pessoal? Bom, se alguém tiver alguma questão, pode mandar aqui um chat, eu erguei a mão, tá? A gente, na sequência, vai mandar aí um e-mail para vocês, né, com a apresentação, com os nossos contatos, e quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui do webinar, ou até mesmo em outros, né? Conforme eu comentei, a Fábrica DS trabalha com grandes parcerias com Big Techs, temos fábrica de software, também tratamos de diversos outros assuntos na área de tecnologia. Fiquem à vontade, tá? Respondam o nosso e-mail. A gente marca uma reunião enfim, para a gente entender a situação de vocês, apresentar em mais detalhes a nossa empresa e, quem sabe, né, fazemos aí alguma parceria futura. Tá bom, pessoal? Bom, queria agradecer aí a participação de todos vocês, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Na sequência, vocês vão receber aí o nosso e-mail. Queria agradecer a participação de todos vocês, pessoal. Desejar aí um bom almoço e uma excelente tarde para todos vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.